Versículos da Bíblia que nos mostram como Deus intervém no reino dos homens. Para você já se perguntou sobre o vasto poder de Deus e suas intervenções? Aqui estão protegê-los. Eu convido vocês para uma viagem emocionante através dessas histórias. Os livros bíblicos estão listados para explorarmos juntos como esses atos divinos não apenas demonstram poder, mas também fortalecem a fé de muitas gerações. Fique conosco e vamos analisar essas histórias juntos, refletindo sobre a essência de nossa fé e como ela se manifesta. A divindade, em nossos momentos críticos, garantiu que não perderemos a visão sobre a fé e o poder divino. Antes de começar, escreva para nós nos comentários de qual país você está assistindo este vídeo para nos sentirmos mais unidos. Obrigado! Vamos começar com a história de Daniel na Cova dos Leões. Esta história, encontrada no capítulo 6 do livro de Daniel, transcende um mero relato histórico para se tornar um testemunho vibrante de fé inquebrável e proteção divina. Daniel se destacou por sua devoção e lealdade a Deus, mesmo quando envolvido em uma trama de fraude e conspiração por parte de outros funcionários judiciais de Dário, o medo. No versículo 4, lemos: E então os governadores e os sátrapas tentaram encontrar alguma acusação contra Daniel em relação ao governo do reino, mas não puderam encontrar qualquer falta ou erro nele, porque ele era fiel e não havia negligência nem erro nele. Apesar das maquinações contra ele, Daniel manteve sua prática de orar 3 vezes ao dia, desafiando um decreto que proibia orar a qualquer ser divino ou humano além do rei Dário por 30 dias. No versículo 10, diz: Enquanto Daniel soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa, onde as janelas do andar superior estavam abertas em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, como costumava fazer. Este desafio foi uma manifestação profunda de fé. E quando Daniel soube que o documento havia sido assinado, ele voltou para sua casa, onde tinha janelas no andar superior abertas em direção a Jerusalém. Ele se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar e louvar a Deus, como sempre fazia. Esta decisão anterior foi tomada por Daniel, que enfrentou a morte na Cova dos Leões, um momento que testou sua fé e a fidelidade de Deus. No versículo 16, lemos: E então o rei deu a ordem e trouxeram Daniel e o jogaram na Cova dos Leões. O rei disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, o liberte. A noite na cova se torna uma cena de tensão divina onde o poder protetor de Deus é revelado. Daniel capítulo 6 versículo 22 nos diz: E meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à sua vista. Também não cometi nenhum crime contra o Senhor, ó Rei. Este versículo não apenas confirma a proteção divina sobre Daniel, mas também desafia nossa compreensão de como e quando Deus intervém em nossas vidas. Através da experiência de Daniel, podemos refletir sobre nossa própria fé. Nossa confiança em Deus é tão firme que enfrentaríamos nossos próprios desafios confiando em sua salvação? Após o evento milagroso de Daniel na Cova dos Leões, nossa atenção se volta para outro grande ato de proteção divina, desta vez envolvendo Moisés. Um dos atos mais emblemáticos de proteção divina está relacionado ao livro de Êxodo, capítulo 14, onde os israelitas, liderados por Moisés, se encontraram presos entre o exército egípcio que os perseguia e o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 9 e 10 diz: E os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, cavaleiros e tropas, perseguiram os israelitas e os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar, perto de Piairote, de frente para Baal-Zefon. Quando os israelitas viram os egípcios se aproximando, ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Os israelitas, em um momento de desespero e medo, questionaram Moisés: Não foi por falta de sepulturas no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Neste momento de desespero, a fé de Moisés em Deus permaneceu inquebrável. Moisés, um personagem cuja própria vida é testemunho da intervenção de Deus, guia o povo com proclamações extraordinárias. E não temam. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se e, Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Seguindo o comando de Deus, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e Deus, através de um forte vento leste, separou as águas do Mar Vermelho, criando um caminho seco no meio do mar para que os israelitas pudessem atravessar em segurança.
Êxodo capítulo 14 versículo 21 e 22 diz: E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez o mar retirar-se, transformando-o em terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Esta poderosa manifestação de proteção e poder de Deus não apenas salvou Israel da escravidão egípcia, mas também demonstrou de forma inequívoca que, quando Deus está ao seu lado, até os obstáculos mais intransponíveis podem ser superados. O terceiro milagre falado é a história de Noé, profundamente enraizada na narrativa bíblica sobre proteção divina. A história começa com Deus observando o mal na terra e decidindo enviar um dilúvio para purificar toda a corrupção. No entanto, no meio desta decisão divina, Noé encontrou graça aos olhos de Deus devido à sua justiça e integridade. Deus revelou a Noé seus planos para o dilúvio e lhe deu instruções específicas para construir uma arca, não apenas como meio de salvação para ele e sua família, mas também para preservar a vida animal. Gênesis capítulo 7 versículo 1 e 5 diz: E o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. De todo animal puro leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, e de cada animal impuro, apenas um par, o macho e sua fêmea. E também das aves dos céus, 7 pares, machos e fêmeas, para preservarem a semente sobre a face de toda a terra. Pois, dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé construiu a arca sob a atenção de uma sociedade cada vez mais corrupta e violenta. A obediência de Noé às instruções divinas, construindo uma arca em meio à descrença e zombaria dos outros, é um testemunho de sua fé inquebrável. Uma vez concluída a arca, Noé, sua família e os pares de cada espécie animal entraram nela, e as águas do dilúvio cobriram a terra. Apesar da destruição ao redor, a arca de Noé e seus ocupantes permaneceram protegidos pelo pacto seguro de Deus. Gênesis capítulo 8 versículo 1 diz: E então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas diminuíram. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas se retiraram da terra gradualmente, e após 150 dias, elas diminuíram. A narrativa da proteção divina continua com o quarto milagre, a história de Elias e os corvos, situado no contexto de uma seca devastadora na terra de Israel. Este episódio não apenas aumenta a confiança de Elias em Deus, mas também mostra uma forma incomum e providencial de provisão divina. Deus disse a Elias para ir até o riacho de Quirite, a leste do Jordão, e beber de suas águas, pois ele ordenou aos corvos que o alimentassem. 1 Reis capítulo 17 versículo 13 e 4 relata: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Quirite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Corvos, geralmente vistos como símbolos de mau presságio ou desolação, tornaram-se mensageiros da graça divina para Elias. Esses pássaros trouxeram-lhe pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebeu do riacho. Por meio deste milagre, Deus não apenas garantiu a sobrevivência física de Elias, mas também forneceu um poderoso testemunho de seu cuidado e provisão, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Esta história nos ensina que a proteção divina pode se manifestar de formas inesperadas e surpreendentes. Não nos esqueçamos do último e quinto milagre da proteção divina, que ilumina fidelidade e força diante das adversidades mais extremas, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O capítulo 3 de Daniel destaca não apenas o poder de Deus, mas também a fé inquebrantável de 3 jovens hebreus que enfrentaram a morte por se recusarem a adorar uma estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados a serem jogados em uma fornalha ardente aquecida ao máximo de sua capacidade. Daniel capítulo 3 versículo 17 narra que o rei Nabucodonosor ordenou a construção de uma estátua de ouro cuja altura era de 60 covados e sua largura de 6 covados, levantada no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei convocou sátrapas, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, xerifes e todos os governadores das províncias para a dedicação da estátua. Todos se reuniram e ficaram diante da estátua erguida por Nabucodonosor. Um arauto proclamou em voz alta que, ao ouvirem o som de vários instrumentos musicais,
todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. No entanto, esses jovens mantiveram-se firmes em sua fé, confiando que seu Deus era capaz de salvá-los. Sua fé era tão sólida que, mesmo diante do destino iminente, eles não recuaram. A proteção divina não os decepcionou. Quando o rei Nabucodonosor os lançou na fornalha, uma quarta figura apareceu com eles, descrita pelo rei como semelhante a um filho dos deuses. A proteção divina não apenas o salvou das chamas, mas também forneceu uma poderosa evidência do único Deus verdadeiro diante de todo o Império Babilônico. Essas histórias bíblicas são mais do que relatos de sobrevivência. Elas nos convidam a refletir sobre a presença constante de Deus em nossas vidas. Através desses 5 milagres, vemos como a proteção divina se manifesta de diversas formas e em diferentes circunstâncias. Agora que estamos chegando ao final deste vídeo, eu adoraria saber se você já viveu momentos em que, contra todas as expectativas, encontrou proteção e orientação divinas. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários, e escreva seu nome para que possamos enviar uma bênção e a proteção de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.